Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira é mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz assim. Vamos ler? Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Glórias a Deus. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Quando estava aqui na terra como homem, junto dos seus discípulos, ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos falar hoje sobre orgulho e humildade. Palavras tão conhecidas e tão presentes em nossas vidas. Jesus, Filho do Deus vivo, que estava aqui na terra com a missão de nos salvar, o nosso Salvador. Ele, que tinha comunhão com o Pai, ele que conhecia, o único que conhecia o Pai, ele tinha todos os motivos para usar o orgulho, para ser orgulhoso. Mas em nenhum momento Jesus fez uso do orgulho. O orgulho, a soberba, é a pessoa achar que é melhor que todos, achar que tem mais direito que outros, é sempre achar que tem que se sobrepor. Orgulho é uma pessoa que não aceita a opinião de outros, que a opinião dela tem que ser sempre aceita, os outros têm que se submeter à opinião dela, os outros têm que se submeter à vontade dela, ela não volta atrás. Uma pessoa orgulhosa, ela não volta atrás, falou isso, falou, acabou, não volta atrás. Não para refletir sobre os acontecimentos, sobre os fatos que lhes são apresentados, não para refletir sobre as circunstâncias que envolvem certos momentos ou que envolveram aquela decisão dela e sabendo, não para perceber que sempre se pode voltar atrás, sempre se pode voltar atrás. Mas uma pessoa orgulhosa, o que ela falou, falou e acabou. Uma pessoa orgulhosa não volta atrás. Uma pessoa orgulhosa não aceita que outros participem, deem opinião, contrariando a sua opinião. Uma pessoa orgulhosa, ela quer sempre estar em destaque, ela quer sempre ocupar o primeiro lugar. Ela quer sempre, ela sempre é até mesmo egoísta, porque ela se coloca em primeiro lugar. E Jesus nunca fez isso, nunca. Com todo o direito de fazer, porque realmente ele é o primeiro, ele está acima de tudo e de todos. Ele sempre foi o mais sábio, o mais inteligente, ele deveria ocupar os lugares de destaques, mas Jesus nunca fez uso do orgulho. Jesus sempre foi humilde e sempre nos ensinou a humildade. Por que isso? Porque Jesus praticava a palavra dele: amai o próximo como a ti mesmo. Então Jesus nunca se sobrepôs ao próximo. Jesus nunca achou que era melhor que o próximo. Ao contrário, Jesus se humilhou. Em todas as áreas da vida dele, ele se humilhou. Ele se humilhou lavando os pés dos discípulos. Ele se humilhou quando foi ultrajado perante Pilatos. Ele se humilhou quando foi crucificado. Em momento nenhum Jesus deu lugar ao orgulho, em momento nenhum Jesus agiu com orgulho. Mas nós, irmãos, que somos meros mortais, nós que somos totalmente dependentes uns dos outros, e não diga que não somos, porque se há uma coisa que a pandemia quis nos mostrar, e nos mostrou muitas coisas, mas uma delas é que nós somos dependentes uns dos outros. Nós vimos um todo unidos para que um não ficasse doente, para que um não morresse.
Ficamos em casa, não pudemos sair e voltar, todos usando máscara. Tá certo, sempre tem exceção, aqueles que se importam só consigo mesmo e não fizeram. Mas eu falo no geral. Se há uma coisa que a pandemia nos mostrou é que nós somos dependentes dos outros. E nós, que somos meros mortais, que somos uns dependentes dos outros, nós, na maioria das vezes, somos orgulhosos. Agimos com orgulho. Nós, que sabemos que do pó viemos, para o pó voltaremos, enquanto Jesus é sempre eterno, nunca vai acabar. Sempre vai existir, não vai para o pó. Não foi. Morreu ao terceiro dia e ressuscitou. Nós, que sabemos que vamos para o pó, certo que depois ressuscitaremos e estaremos com Deus, glória a Deus. Mas do pó viemos, ao pó voltaremos. Nós que sabemos que não vamos levar nada daqui, nada, e a pandemia também nos mostrou isso, nem velório, nem roupa podemos colocar nos nossos entes queridos. Nós deixamos o orgulho tomar conta de nós. Nós não queremos mudar de opinião. Nós não aceitamos a opinião de outro. Nós queremos estar em destaque. Nós queremos fazer com que nós venhamos prevalecer sobre tudo, sobre todos. Nós, muitas vezes, achamos que tudo que somos, tudo que temos, fomos nós que conseguimos. Eu fui lá, eu fiz, eu consegui. Quando na realidade é a graça de Deus que está sobre nós. E o orgulho nos faz a gente entrar e querer ser o primeiro a ser atendido. A gente entrar e não querer ficar na fila. A gente não querer esperar. O orgulho nos faz a gente querer sentar nos lugares da frente, nas melhores cadeiras, nos melhores lugares. O orgulho nos faz isso. Mas até aí tudo bem. É mal, mas não é tão mal. O orgulho começa a ser muito mal, muito maléfico, quando ele atinge outras pessoas. Quando nós tomamos posse do orgulho, nós deixamos o orgulho fazer parte de nós e venhamos prejudicar outros. Quando nós prejudicamos a outros pelo nosso orgulho, aí sim, o orgulho que já era mal se torna maléfico. O nosso orgulho muitas vezes impede que outros participem das boas coisas que nós participamos. O nosso orgulho nos impede muitas vezes que nós venhamos socorrer outros. O nosso orgulho muitas vezes nos impede que nós enxerguemos que o outro também tem lugar ali, que existe um lugar para ele, que o sol nasceu para todos, não é para um só. O nosso orgulho faz com que nós venhamos viver em competição, quando muitas vezes não há nada para se competir. Quando muitas vezes é hora de juntar, é hora de compartilhar, é hora de dividir, é hora de estar junto. Mas não, o nosso orgulho impede outros de participarem do que participamos. Impede outros de estarem conosco. Impede outros de poderem ser livres e praticar o dom que Deus lhe deu como nós praticamos. Porque nós não voltamos atrás. Porque nós falamos, e tem que ser. Porque nós não queremos ninguém competindo conosco, mas não é competição. Precisamos ter discernimento das situações. Precisamos ter discernimento dos acontecimentos para saber quando existe uma competição e quando não existe. E não podemos temer a competição. Se não dermos lugar para o orgulho, nós não vamos temer a competição. Mas se nós dermos lugar para o orgulho, não, eu sou, eu posso, eu decido, eu faço, é o que eu falei, quem concordar comigo tudo bem, quem não concordar, paciência. Os incomodados, que se mudem. Não, esse lugar é meu. Se este lugar está sendo muito cobiçado, está rendendo muito, é hora de eu pegar. Tira o outro, é meu lugar. Eu vou lá. Se não está tendo muito rendimento, então deixa lá, deixa.
Ninguém quer aquele lugar, deixa lá. Tá bom. Mas tá. Começou a se sobressair. Não. Começou a sobressair, é hora de eu subir. O melhor é para mim. Isso é orgulho, irmãos. E orgulho é muito maléfico quando atinge outras pessoas. Quando nós agimos com orgulho, sem atingir outras pessoas, é ruim, mas tudo bem, entre aspas. Agora, quando atinge outras pessoas, quando fere outras pessoas, quando fecha a porta para outras pessoas, quando machuca outras pessoas, é ruim. E quer ver o orgulho machucar alguém? É quando nós falamos assim, eu não peço desculpas. Eu não peço perdão. Eu não volto atrás, mesmo sabendo que está errado. O orgulho nos impede de pedir perdão. E quando nós não pedimos perdão, nós achamos que estamos por cima. Não vou pedir perdão. Estou por cima, não vou pedir desculpa. Não. Só que o mais prejudicado somos nós. Porque lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. E o nosso orgulho não nos deixa perdoar, mas nós queremos o perdão de Deus. Pai, me perdoa, assim como eu perdoo. Não, eu não perdoei. Não, eu não volto atrás. Não. Irmãos, o orgulho, ele é maléfico para as pessoas que são atingidas pelo nosso orgulho, mas também é ruim, mal para nós, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor, um Deus que perdoa, um Deus que cuida. Imaginemos se Deus não nos perdoasse. Imaginemos se o nosso Deus fosse orgulhoso e não nos perdoasse. O que seríamos de nós? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles estavam dizendo, estejam sempre juntos, auxiliem um ao outro, não queira um sobrepor o outro, não queira um competir com o outro, principalmente no ministério, principalmente como corpo de Cristo, não queira um sobrepor ao outro, andem juntos, deem lugar, ao sol nasceu para todos. Isso se aplica no trabalho, na escola também. Irmãos, competição é a gente se dedicar cada vez mais para ir cada vez melhor, mas sem puxar tapete de ninguém, sem excluir ninguém, sem desvalorizar ninguém, sem querer tapar ou fechar o ministério que Deus abriu para alguém. Isso é muito triste, irmãos, isso é muito triste. E no trabalho, então? O outro colega de trabalho está para ser promovido, mas comete um errinho ali, não percebeu, errou alguma coisa. Em vez da gente ajudar, não, vamos lá, eu te ajudo, você vai concorrer a essa vaga, vamos lá. A gente vai falar para o chefe, ele errou, ele não pode pegar essa vaga não, que ele não sabe isso. Já viram isso? O orgulho nos faz a gente querer sempre entrar pela porta da frente, tapete vermelho. Põe o tapete vermelho aí que eu vou pisar. Olha, eu estou chegando, para tudo aí que eu estou chegando. O orgulho nos faz orar para que todos vejam. Orar em voz alta, gritando para que todos vejam. Não orar em voz alta porque nós estamos cheios da unção do Espírito Santo, porque falamos com Deus. Mas orar para que todos vejam. Irmão, o orgulho é maléfico. A humildade é um antídoto contra o orgulho. É o remédio que Deus deixou para combater o orgulho. A humildade. Essa humildade que fez com que Jesus se levantasse, pegasse a toalha, colocasse na cintura, lavasse o pé e enxugasse o pé deles. Essa humildade que fez com que José, que sofreu, padeceu, foi vendido pelos irmãos, mas ao final, lá em Gênesis 45:5,
ele diz para os irmãos dele: vocês estão perdoados, não fiquem tristes. Vou até ver se eu acho aqui para ler, porque é muito bonito. É Gênesis 45, 5. É muito bonito o que José fala para os irmãos. Ele age com toda humildade. Ele era faraó. Depois do rei, era ele que mandava. Ele podia fazer o que quisesse. Ele podia ter repelido os irmãos dele e falar: não, eu sou faraó, agora vocês todos se curvem diante de mim, vocês se afastem de mim, porque eu não tenho parte contigo, vocês me venderam, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Não. Olha o que José fala para os irmãos dele, lá em Gênesis 45, 5, quando ele já era faraó, quando ele já mandava em tudo depois do rei. O rei falou: depois de mim, é você. Quando ele tinha poder para decidir quem ia viver, quem ia morrer, bastaria José dar uma ordem, os irmãos dele morreriam lá. Ele os julgaria como espiões e eles morreriam. Mas não, José não fez isso. José usou de humildade. Assim como Jesus foi humilde, José também usou. Olha o que José diz aos irmãos dele: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, porque me tendes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Não se entristeçam, porque me venderam. Não tenham medo. Deus estava no controle. Vocês foram usados para que eu pudesse chegar até aqui, com muito sofrimento, com muita tristeza. Mas vocês foram usados. Não se entristeçam. José se humilhou, José foi humilde diante deles. Irmãos, a humildade é o contrário do orgulho. A humildade não é se colocar menos, aquém de qualquer um, ou não querer seus direitos, ou não ter suas vontades, não. A humildade é compartilhar. A humildade é se igualar com o seu próximo. A humildade é saber que o seu direito também pode ser um direito do próximo. A humildade é saber que se você tem um ministério, outros também têm e que há lugar para todos. A humildade é saber que se você tem uma vocação, outros também têm. A humildade é saber que se nós temos condições financeiras mais elevadas, outros não têm e precisam que nós os ajudemos, que nós nos igualemos a eles para sentir a necessidade deles. A humildade é nós nos igualarmos, nós sermos capazes de sentir a necessidade do nosso próximo. Se ele está na fila porque chegou às 6 horas da manhã, eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer: olha, eu poderia entrar na frente, mas ele está aí às 6 horas da manhã. Me coloco no lugar dele. A humildade faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. A humildade faz com que a gente esteja sempre disposto a ajudar, a estar junto, a participar. Isso é humildade. A humildade faz com que a gente não tenha problema nenhum de pedir desculpas, de pedir perdão. Muito pelo contrário. Porque com a nossa humildade a gente vai ver que assim como erraram conosco, nós podemos errar com outros. A nossa humildade faz com que a gente aceite a opinião de outros e pondere essas opiniões, analisando se realmente elas devem ser aceitas, se há razão, se a minha opinião deve ser mudada, porque me apresentar um fundamento. A humildade faz com que a gente não ache que só os que estão na liderança, ou os que estão de acordo com a minha palavra, com a minha opinião, é que merecem respeito, é que merecem valorização, é que merecem serem ouvidos. A humildade faz com que a gente perceba que realmente o sol nasceu para todos, que estamos nesse mundo para vivermos unidos, para sermos ajudadores, para podermos fazer a obra de Deus, e que para fazer a obra de Deus tem lugar para todos, desde que não haja competição, não haja medo de perder lugar, sabe? Isso não leva a nada. A humildade, irmãos, faz com que a gente
Lembre de Jesus a todo instante. Eu estava orando e Jesus falou comigo assim: basta pedir em nome de Jesus e crer de todo o coração. Ou seja, basta orar com toda a simplicidade. A humildade, irmãos, faz com que muitas vezes a gente tenha lugar na primeira fila, mas a gente vê uma pessoa necessitada, uma pessoa idosa, e a gente fica em pé, lá atrás, para a pessoa sentar na frente. A humildade faz com que a gente não só lave o pé nas pessoas que precisarem, que Deus colocar ao nosso redor, mas principalmente que a gente enxugue as lágrimas, que a gente tente entender as razões dessas pessoas, que a gente tente trazê-las para perto de nós e não afastá-las de nós. A humildade faz com que a gente venha compartilhar o que nós temos em toda e qualquer área de nossas vidas. A humildade faz com que nós olhemos para o nosso próximo e nos vejamos no nosso próximo. Não vejamos como alguém diferente, mas e olhar para o nosso próximo e nos ver no nosso próximo é inclusive em relação àqueles que moram na rua. Quantas vezes, irmãos, nós passamos perto de uma pessoa que mora na rua, o cheiro incomoda mesmo, incomoda, é terrível. Principalmente eu que sou alérgica, qualquer coisa, ataque, é horrível. Mas a gente tem que passar por cima disso. A gente tem que olhar e ver: eu posso doar uma roupa, eu posso doar um cobertor, eu posso trazer um alimento. Se eu não posso, eu posso pedir para alguém trazer. Não me custa. O irmão que não pode ir na igreja, sabe? Dificuldade para descer o morro, para descer o barranco, a casa dele com barranco, dificuldade para descer o morro, o barranco. A gente pode dizer: eu não posso ir lá buscá-lo, mas eu posso pagar um táxi para ele, para trazê-lo todo dia para o culto. Irmãos, a humildade é o remédio, o antídoto para o orgulho. Se nós tivermos a humildade suficiente, o orgulho nunca vai sobrepor em nossas vidas. Nós precisamos entender que o Todo-Poderoso, digno de todas as honras, glória, louvor, exaltação, que falou, é e acabou, é só o nosso Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não, nós somos humanos, irmãos. Nós temos que ser mais humanos, mais gente, e menos soberbos, menos orgulhosos. Nós temos que dar lugar para a humildade. E se humildade não é andar com roupa rasgada, não. Eu não estou com roupa rasgada. Aliás, estou com uma roupa muito linda, a camisa do meu irmão, o Marco, muito linda. Estou na sala dele. Porque Deus me deu condições disso. Mas eu tenho que ver que outros não têm condição. E que se chegar uma pessoa aqui menos favorecida do que eu tenho que tratá-la da mesma forma que eu vou tratar uma pessoa muito mais favorecida do que eu. Irmãos, eu lamento tanto que há muita competição em ministérios e igrejas, em trabalho, quando se todos andassem no mesmo compasso, com humildade, sabendo que é humano, que pode errar, pode, sabe, às vezes decisões são tomadas como se fosse Deus decidindo e ninguém pode mudar. Isso é triste, irmãos, isso é muito triste. O que eu digo para vocês é que o orgulho impede que nós valorizemos o ser humano, que nós pratiquemos o perdão, que nós estejamos na vontade de Deus, e que a humildade nos aproxima dos nossos semelhantes, faz com que nós venhamos sentir e auxiliar na necessidade deles, e nos deixarmos ser auxiliados também. E acima de tudo, a humildade nos traz mais para perto da vontade de Deus. A humildade faz com que nós venhamos ser instrumentos poderosos na mão do Senhor. Ninguém é melhor que você, mas ninguém é pior que você. Ninguém é melhor do que eu, mas ninguém é pior do que eu.
Deus te deu um ministério, Deus me deu um ministério. Se Deus nos colocou junto, é para estar junto. Deus te deu um trabalho, Deus me deu um trabalho. Se Deus nos colocou na mesma empresa, nós temos que estar junto, compartilhando o que temos, compartilhando ensinamentos, compartilhando aprendizado, compartilhamos despesa, compartilhamos receita, nós estamos trabalhando junto. Se Deus colocou você na minha família, é para você me respeitar, é para você me valorizar, é para eu te respeitar, é para eu te valorizar. Ser humilde, irmãos, é saber pedir perdão na hora certa. Ser humilde é orar todo dia para que Deus afaste o orgulho de você, de nós. Ser humilde é ajudar o próximo, ainda que tenhamos que lavar os pés, ou mais que isso, que lavar todo o corpo da pessoa, que levar nos nossos braços com dificuldades. Eu acho tão lindo, apesar de ser muito triste, essas mães que têm filhos com deficiência e pegam no colo e a gente vê que não está aguentando, mas ela não larga um segundo. É isso que Deus espera, que sejamos humildes o suficiente para acolher o nosso próximo, no ministério, acolher o nosso próximo no trabalho, acolher o nosso próximo na escola, acolher o nosso próximo na família. Não é para ninguém se desvalorizar e nem achar que é quem, mas também não é para ninguém se achar além, mais, muito mais. Somos todos iguais, irmãos. Uma vez eu me vi obrigada a dizer para uma advogada que tratava com muito orgulho, muita soberba, como se a gente fosse nada. Infelizmente eu tive que dizer para ela: olha, eu lamento, porque é o mesmo bicho que comeu você, o teu corpo embaixo da terra, a carne, porque nosso espírito vai para Jesus, glória a Deus. Mas o mesmo bicho, a mesma minhoca que comeu o teu corpo ali, a carne do teu corpo, é a que vai comer a minha. A mesma terra vai ser igual. Não vou pôr terra especial para você. Não vou separar minhocas de qualidade que vivem criadouros para você depois que você for enterrada. Isso serve para nós, irmãos. Viemos do pó, vamos para o pó. Vamos valorizar mais as pessoas. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Não vamos afastar as pessoas de nós, vamos trazê-las para junto de nós. Vamos nos deixar Deus nos usar, tirando de nós todo o orgulho e deixando a humildade estar junto de nós. O orgulho afasta as pessoas de nós e nos afasta das pessoas. A humildade nos aproxima das pessoas e aproxima as pessoas de nós. A humildade nos aproxima de Deus. Você consegue entender a diferença entre orgulho e humildade? O orgulho nos impede de refletir e resolver a situação. A humildade faz com que nós voltemos atrás, tenhamos a decisão correta de acordo com a palavra de Deus. O orgulho nos impede muitas vezes de nos perdoar e de perdoarmos o próximo. Quando Deus diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Você perdoa? Você é humilde para perdoar? Então como você quer o perdão de Deus? Se você pede perdoar como eu perdoo? Se você não perdoa, você não pode esperar o perdão de Deus. Embora Deus seja infinitamente misericordioso, Ele certamente perdoará. Irmãos, é difícil. E a pregação serve para vocês e serve para mim. Pensa que não serve para mim? Serve para mim. O lavrador primeiro colhe os frutos. Eu tenho que pegar muitas situações da minha vida e analisar: será que eu não estou agindo com orgulho? Mas uma coisa eu louvo a Deus, porque há muito tempo que eu oro diariamente para que Deus tire todo o orgulho de mim. E eu não tenho, irmão, dificuldade nenhuma de pedir perdão, de voltar, de retroagir. Não tenho. Não tenho. Mas para isso, a gente precisa, muitas vezes, analisar o contexto, analisar o que está acontecendo. Porque a humildade nos aproxima de outros,
mas nem sempre outros querem se aproximar de nós, não é? Corre esse risco. O importante é, não venhamos dar lugar para o orgulho, de forma alguma, não venhamos dar lugar para o orgulho, não. Vamos agir com humildade, vamos lembrar sempre de José, Faraó não, governador, todo o poder, podia decidir tudo ali, mandar os irmãos se vingar dos irmãos. O orgulho nos leva à vingança. O orgulho nos leva a desejar o mal ao próximo. A humildade nos leva ao perdão. A humildade nos leva à caridade. A humildade nos leva ao amor ao próximo. Vamos lembrar sempre de José e muito mais lembrar de Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele que é Deus. Ele que é todo poderoso. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, lavou os pés dos discípulos. Porque nós não podemos socorrer os necessitados? Porque nós não podemos compartilhar o que temos com os necessitados? Porque nós não podemos dividir ministérios? Porque nós não podemos dividir a nossa renda, o nosso bem com os necessitados? Porque não podemos deixar que o sol brilhe para os outros também? Porque não podemos voltar atrás? Se somos humanos, e voltar atrás, irmãos, numa decisão é sinal de sabedoria e humildade. Tenho certeza disso. Não importa que situação. É sinal de sabedoria e humildade. Não é covardia. Porque quando nós usamos essa sabedoria e humildade, nós vamos praticar a valorização ao próximo. Deus abençoe a todos. Não ao orgulho, sim à humildade. Não somos e não estamos aquém de ninguém. Mas não somos e não estamos acima de ninguém. Somos humanos, meros mortais, feitos para vivermos em união, feitos para vivermos como auxiliadores. E o orgulho não nos deixa fazer isso, mas a humildade faz com que façamos isso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, muita humildade, muita graça do Senhor. Quanto mais humilde, mais nós chegaremos até o Senhor. Humildade em primeiro lugar para com Deus, depois para com você mesmo e para com o teu próximo. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Agora vou para casa. Encerrei o expediente. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.